Fala galera, começando aqui hoje a correção do vestibular da Universidade Estadual de Goiás. Para aqueles que ainda não sabiam, eu sou do estado de Goiás, sou de Goiânia, e é interessante a gente ver isso daqui porque é ainda um dos poucos no Brasil que ainda trabalham com vestibulares, essa universidade, e não adotado o Enem, nessa realidade que a gente está dos dias atuais desse vídeo. Lembrando que, para quem está assistindo ele no dia de lançamento, ela foi resolvida, ela foi aplicada, aliás, uma correção, ela foi aplicada ontem. Então, a prova foi ontem, domingo. Hoje, segunda, a gente já tem o começo da nossa correção aqui da parte de matemática. Então, é interessante para a gente ver. Será que foi uma prova conteudista? Será que foi uma prova mais elaborada, mais de raciocínio lógico? Houve a interdisciplinaridade ou foi uma prova mais seca? Vamos olhar tudo isso hoje. Vamos lá. E antes da gente começar, galera, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, compartilha com 5, 10 amigos e ativa as notificações, que a gente sabe que o YouTube esquece de nos notificar, certo? Então, sem enrolação, galera, como o nome aqui mesmo diz, matemática fácil, vamos direto ao ponto. A primeira questão da prova objetiva, que foi aplicada ontem, como eu disse, mas mesmo para você que não fez o vestibular, você ainda não está nos anos vestibular, dá uma olhada para ver o nível da prova, se você acha ela fácil, se acha difícil, e a gente vai trabalhando isso a partir dos nossos vídeos dessa semana. Essa semana a gente fecha toda a prova, ok? As questões de matemática começaram a partir do número 14, que falava o seguinte: na prova de estatística, a probabilidade de que a questão A ser resolvida corretamente é 3/7. Se 4 alunos fizerem essa prova, a probabilidade de que a questão ser resolvida corretamente por pelo menos um aluno é aproximadamente... Vamos dar uma olhada nisso daqui. Então, é claro, galera, sempre tem várias formas da gente trabalhar. Eu vou resolvê-la da seguinte: se eu tenho 3/7 de chance dela ser acertada, eu dou uma olhada no meu gabarito. Sempre é legal a gente trabalhar com o gabarito. Ele está trabalhando na forma decimal e com 2 casas decimais. Então eu vou focar nisso. Eu vou transformar isso aqui em número decimal. Claro que eu vou escrever ele aproximadamente, mas vamos fazer essa divisão. Então você vai lá no rascunho e divide. 3 por 7. Acrescenta um zero e uma vírgula. Aqui a gente tem 7 vezes 4, que é 28, sobra 2. Acrescenta um zero. Então aqui a gente vai ter 2. 2 vezes 7... 14, eu nem vou continuar aqui, como a gente quer só 2 casas, eu vou colocar ele aproximadamente 0,42, certo? Mas professor, e se eu tivesse ali um arredondamento, a próxima casa fosse um 9, como eu já adianto para vocês, e seria, eu posso colocar o 0,43? Sim, mas não vai afetar tanto nesse caso, porque a gente já está procurando um resultado aproximado. A questão já pediu para a gente aproximadamente. Então eu posso trabalhar ali com mais ou menos casas, que esse arredondamento, ele não vai ficar tão grotesco dessa forma, ok? Então o 3/7 que ele deu no enunciado, vamos colocar ele sendo 0,42. Beleza. Qual outra informação que ele nos deu? Se 4 alunos fizerem essa prova, a probabilidade, que é o que ele está pedindo, dela ser resolvida corretamente por pelo menos um aluno. Então é um aluno daqueles 4. Então eu vou ter ali 1/4. E 1/4, a gente nem precisa fazer essa divisão, que ele é 0,25, certo? Como eu quero a probabilidade desse pessoal, então eu vou fazer a multiplicação entre eles. Eu estou trabalhando aqui a parte do que eu quero, certo? Então você vai lá e faz essa multiplicação. Vamos fazer ali 0,42 vezes 0,25. Uma multiplicação ali simples, né? Vamos fazer ela aqui juntos. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Com 1, 21. 0, desce o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. Multiplicar por 0, todos os próximos números vão ser 0. Vamos somar esse pessoal. Então a gente vai ter 0, 5, 10, 1 e 0. Olha a quantidade de casas de vírgula que eu tenho, números após a vírgula, né? 1, 2, 3, 4. A partir da esquerda a gente conta ali 1, 2, 3, 4 casas
Então, eu vou ter 0,105. Beleza. Então, trabalhando com esse número, né? Como o que eu quero é a probabilidade de um aluno, ou seja, do total de alunos, pelo menos um, o meu total, já que eu estou trabalhando com números decimais, o meu total é 1 e nada fica sendo 0. Né? Até porque uma probabilidade, a gente sabe que ela é trabalhada entre 1, que representaria 100%, e 0, que seria nenhum resultado. Então, eu vou fazer o que para a gente ter aqui o nosso resultado? Eu vou fazer 1 inteiro menos esse valor. 0,105 ou o próprio 0,10. Vamos trabalhar com 0,10 porque é a ideia do nosso resultado ter duas casas. Então aqui eu estou fazendo de novo uma aproximação, um arredondamento? Sim, mas para o nosso caso aqui e para os itens que a gente tem, que a gente não tem nenhum gabarito muito próximo, não vai afetar. Né? Olha para os gabaritos. 0,42, 0,03, 0,59, 0,96 e 89. Não são tão próximos. Então, a subtração aqui, a gente sabe que 1 menos 0,10 vai ser 0,90. Como a gente aqui aproximou várias vezes, o gabarito mais próximo de 0,90 fica sendo o item E, 0,89. E de eu dei conta, eu acertei. Que questãozinha tranquila, né, pessoal? É claro, a gente poderia trabalhar de outras formas? Sim, mas aqui é um dos caminhos mais tranquilos que eu quis mostrar para vocês, certo? Vamos para a nossa próxima questão de hoje. A questão número 15, seguindo as questões de matemática, nos disse o seguinte. Utilizando as 7 notas musicais, um músico deseja compor uma melodia com 5 notas distintas. O número de melodias que ele pode compor é... Então, uma questão super tranquila, pessoal, de princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. A gente pode fazer através de fórmulas, mas não tem a necessidade. Por quê? Eu quero compor uma melodia com 5 notas distintas, eu não posso repetir. A gente sabe que as notas musicais, só para nos auxiliar aqui, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Mas, professor, eu faltei a aula de teoria musical, eu conseguiria fazer a questão? Sem problema algum, pessoal. Aqui é só para passar uma informação maior e a gente ficar com a visualização disso daqui. Porque o que nos interessa? Eu tenho 7 notas e eu quero compor uma melodia com 5 delas. Então, naquela ideia do princípio multiplicativo que a gente tem, então eu vou ter aqui 3, 4, 5 locais que eu vou compor com as minhas notas. Então, se eu quero pegar notas distintas, quantas possibilidades de escolha eu tenho para a minha primeira nota musical? Eu posso escolher qualquer uma delas, então eu tenho 7 possibilidades. Para a próxima nota, para a posição 2, para compor a minha melodia, se eu quero notas distintas, eu não posso repetir aquela nota que eu utilizei na primeira posição. Por exemplo, eu utilizei a nota Fá. Um exemplo, tá? Só para ajudar na nossa interpretação. Se eu já utilizei a nota Fá, sobraram quantas notas para usar, já que eu não posso repetir nenhuma? Eu sobrei com 6 notas. Já utilizei 2 para a próxima. 5, 4 e 3. Se é um princípio multiplicativo, o PFC, princípio fundamental da contagem, basta multiplicar esses valores. Multiplicando esse pessoal, eu posso multiplicar na ordem que eles apareceram, ou eu posso multiplicar numa ordem aleatória que facilite o nosso cálculo. Aí fica a encargo de cada um, qual é a facilidade que você tem para multiplicar. Multiplicando esses valores aqui, a gente vai ter como resultado 2.520. Mas, professor, faz essa multiplicação com a gente. Pessoal, só para o vídeo não ficar tão longo, os cálculos mais básicos assim, em algumas questões eu vou pular com vocês, ok? Então, para essa questão aí, 2.520, a gente teria ali gabarito o item B. B de bola, B de bosque, B de bucéfalo. Matamos mais uma questão. Princípio fundamental da contagem, né, pessoal? Super tranquilo também, uma questão simples, direta. De novo, poderia fazer por outros caminhos? Claro que sim. Mas aqui é uma das formas que a gente nem precisaria de fórmula para resolver. Certo? Vamos à próxima. A questão 16 nos trouxe o seguinte. Considerando-se um hexágono regular inscrito em uma circunferência que ele chamou de C1,
de raio igual a 6 centímetros. E uma circunferência C2 inscrita nesse hexágono. Verifica-se que o raio da circunferência C2 é igual a. Então, beleza, galera. Típica questão de geometria que ele não traz uma figura para a gente. Então, é claro que nesse caso eu preciso do auxílio visual. Ajuda muito a gente a fazer uma figura. O que está falando aqui para a gente? Eu tenho uma circunferência. Aqui eu estou fazendo a mão livre com vocês, é claro que vai ficar horrendo, né? Imagine uma circunferência. E eu tenho, que ele chamou de C1, e eu tenho um hexágono que está inscrito, ou seja, ele está dentro, né? Ele está ou seja, ele está na parte interna. Ah, mas professor, você vai fazer um desenho horrível desse pra gente? Claro que não, né, pessoal? Então aqui eu já tenho uma figura que eu trouxe pronta para nos auxiliar. Então, olha lá, aqui eu tenho a minha circunferência C2. Aqui eu tenho o meu hexágono, né, os meus 6 lados, que está inscrito, ou seja, ele está dentro da minha circunferência C1. E dentro do hexágono eu tenho a circunferência C2. O que eu tenho que levar em conta, pessoal? Quando ele fala que as figuras estão inscritas uma na outra, né? Se eu tenho um hexágono regular que está inscrito em uma circunferência. É claro que esse hexágono ele veio tocando nos pontos ali, que eu peguei a minha circunferência de 360 e eu fui formando ângulos de 60 graus. É onde eu vou tendo os meus vértices. E a circunferência C2, que ela está inscrita ao nosso hexágono regular, é claro que ela também vai vir ali tocando nos pontos médios de cada lado. Então, assim, uma teoria que a gente tem que lembrar das aulas de geometria, certo? É claro que na hora da prova, ali a mão livre, você ia fazer um desenho não tão perfeito como esse daqui. Ia fazer um desenho, mas que te ajude a entender. Então, o que a gente tem aqui? Eu deixei aqui em destaque para marcar que a gente tem aqui de raio, né, da circunferência C1, 6 centímetros. E o que eu posso notar aqui? Esse hexágono, já que ele é regular, todos os lados têm a mesma medida. E um hexágono regular, a gente sabe que pode dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Também uma teoria básica ali da geometria. Então eu vou dividi-lo. Ali eu já tenho um lado. Eu vou marcar esse outro lado, que é um raio também de 6 centímetros. E o outro lado, ele coincide sendo o lado do hexágono. Só que eles são triângulos equiláteros, todos os lados iguais. Então aqui também é 6 centímetros, certo? Se eu for traçando os demais aqui, eu vou ter, no total, 6 triângulos equiláteros. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 e o que nos interessa que é o sexto. Para não poluir a nossa figura, eu vou deixar só um desses triângulos. Por quê? O que nos interessa? O que ele quer? Verifica-se que o raio da circunferência C2 é igual a... Então eu quero o raio da circunferência C2. O raio dessa circunferência. E o raio dessa circunferência, se a gente olhar ali com calma, ele nada mais vai ser do que a altura desse triângulo equilátero. Certo? Esse pontilhado é o raio C2. E essa altura... Ou você lembra, que aí você mata a questão em 2 segundos, que a altura de um triângulo equilátero ela é dada por L raiz de 3 sobre 4. Então, essa altura é onde L é o lado do triângulo equilátero. 6 raiz de 3 sobre 4. Simplificando, né? 6 por 2 e o 4 por 2. Então, a nossa altura ela é dada ali por... perdão, galera. Que eu já estava misturando entre a área e a altura. Viu a questão da gente ficar querendo gravar áreas? E aqui com vocês eu faço ao vivo, eu não fico editando o vídeo. A altura ela é L raiz de 3 sobre 2. Posso jogar direto? Posso, mas professor, e se eu não lembrar disso? Vamos voltar aqui na outra tela. Eu tenho um triângulo equilátero de lados iguais. Se eu traço a altura desse triângulo equilátero, existe a propriedade que a altura divide a base em 2 partes idênticas. Então, se eu chamei de L, eu vou ter uma parte sendo L sobre 2
e a outra L sobre 2. Então, como eu encontro essa altura H? Basta eu aplicar Pitágoras nesse triângulo, onde a minha hipotenusa é L, um dos lados é L sobre 2, então cateto ao quadrado, mais o outro ao quadrado. Então, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado, ok? Fazendo o MMC aqui, a gente vai ter que 4 dividido por 1 é 4, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 é 1, menos L ao quadrado. Então, aqui nós teríamos o seguinte, vou inverter para ficar na ordem que a gente geralmente isola. H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4. Essa ao quadrado eu vou tirar a raiz de todo mundo. Então, ok. A raiz de L ao quadrado, né? Vamos colocar aqui nesse canto, para a gente ter a nossa fórmula da altura. L ao quadrado, a raiz é L. Raiz de 3 não tem uma raiz exata. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, mesmo se eu não lembrasse, uma demonstração simples, né? A altura é L raiz de 3 sobre 2. No nervosismo da prova, às vezes a gente esquece, às vezes a gente pode errar. Como aqui eu comecei a escrever errado para vocês, mas são demonstrações simples. Você pode fazer ali tranquilamente, certo? Então, nossa altura é L raiz de 3 sobre 2. Se lembrasse ou não, a altura de um triângulo equilátero. E agora a questão fica grátis, né? O lado é 6, raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2, então nossa altura é 3 raiz de 3 centímetros. 3 raiz de 3, nosso gabarito é o item D. D de dado. D de dei conta. Então aqui a gente matou mais uma questão. Beleza? E aí, pessoal, essas 3 primeiras questões da prova objetiva. O que vocês acharam? Fáceis? Difíceis? Questões mais conteudistas ou não? E aí? Quero ver o seu comentário aqui abaixo. Coloque aí. E nos próximos vídeos a gente continua corrigindo essa prova, beleza? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo.